Não trouxe a Bíblia, você pode ler na tela e acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus: e mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Vou repetir: e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. É de grande alegria estar aqui novamente com os irmãos e poder compartilhar a tua santa palavra. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, mas essa também grande responsabilidade. Agradeço também a vida dos irmãos que estão presentes neste lugar, que da mesma forma que o Senhor falou comigo, fala também com a igreja, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Para me assentar, vou dar um conselho aqui. Na gíria popular fala que se conselho fosse bom, vendia, né? Já para nós cristãos, a Bíblia vai dizer que não estão dos conselhos na sabedoria. Então, não olhe para mim torto, mas, se possível, não levante do seu lugar na hora da mensagem. A palavra de Deus é um alimento muito forte, você não pode perder nada, nenhum detalhe. Talvez uma simples palavra, um versículo ali pode fazer uma transformação na sua vida. Então, quando você vier à igreja, se prepare antes da palavra. Se você tem necessidade de ir ao banheiro, você vai, pega a sua água. Mas na hora da palavra, é de suma importância que você permanece sentado, com os ouvidos abertos, com o coração, para receber o alimento espiritual, tá bom? Isso é bom para vocês. E também isso é de grande honra para os pregadores que estão aqui no altar com essa grande responsabilidade, porque a gente, quando está aqui ministrando e vendo as pessoas andando para lá e para cá, isso é muito ruim e tira a atenção também do pregador, tá bom? Claro que não estamos aqui proibindo nada, né, pastor Geraldo? Você que tem necessidade de ir ao banheiro, fique à vontade, mas você que pode esperar até a mensagem terminar, até o culto terminar, vai ser bênção, amém? Tudo bem? Amém. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão nos vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja, em especial a vida do Mateus, que está escondido ali com a parede, mas eu vim aqui redei para ver. Mateus, muito obrigado pela sua presença, tá? Te incomodei muito, Mateus? Amém. Mateus, ele é conhecido aqui no sábado dos varões, e a gente faz o convite, ora, intercede, e no tempo de Deus, Deus trabalha no coração da pessoa. Então agradeço, Mateus, pela sua presença e de todos os nossos convidados, tá bom? Bom, sem perda de tempo, meus irmãos, hoje, como é um culto relacionado a missões, no qual não somente o departamento de missões, mas toda a igreja está envolvida nessa obra, porque o Senhor, ele foi o nosso principal exemplo, Jesus Cristo, quando o Senhor Deus o enviou nessa terra para, durante 3 anos, ele fazer missões aqui na terra. E ele fez e deu um grande exemplo, demonstrou para a gente como se deve fazer missões. Mas Jesus disse que as missões deveriam continuar, que nós tínhamos que continuar, que ele encheria o seu povo do Espírito Santo para que o seu povo continuasse a parte missionária. O que é fazer missões? É você pregar Jesus, é você falar do amor de Jesus, é você falar que você não está aqui nessa terra à toa, só de passagem. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para você, e o Senhor delegou isso aos 12 apóstolos, e em seguida veio e chegou até nós nos dias de hoje. Então você que está aqui nesta manhã, sabe que você é um instrumento de Deus, você é um canal de Deus para abençoar a vida de outra pessoa, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos falar aqui, meus irmãos, sobre um homem chamado Filipe. Esse Filipe aqui a gente não pode trocar ele com o apóstolo Filipe, tá bom? Nós vamos falar aqui, em pouco tempo que a gente tem, sobre a história e como o Senhor usou o evangelista Filipe, que também foi diácono, tá bom? Isso aí para o diácono é muito importante, para você saber da sua importância dentro da obra de Deus. Eu estou destacando esse Filipe aqui porque tem outro Filipe
que os irmãos leitores da Bíblia Sagrada vai saber que foi escolhido como apóstolo de Jesus. Dentre os 12 apóstolos, Filipe foi um desses. E esse Filipe, apóstolo, esse nasceu em Betsaida, a mesma terra que nasceu tanto Pedro como André. Então não troque, né? Tenha atenção quando você estiver na palavra, procure informações para você não trocar o nome dos personagens bíblicos. Então esse Filipe que nós vamos falar aqui é o diácono Filipe, que foi instituído justamente pelos 12 apóstolos. Por quê? Porque quando os apóstolos estavam servindo ao Senhor, houve ali contenda dos gregos com os judeus, que diziam que os judeus não cuidavam das viúvas gregas, porque elas tinham necessidades. Então, em reunião, em consenso, os apóstolos então decidem instituir os diáconos. Por quê? Porque eles tinham a responsabilidade com a palavra. Os apóstolos tinham a responsabilidade de enviar a palavra para o povo. E o apóstolo Pedro disse que não seria razoável deixar a palavra para servir, no caso, as viúvas. Então, o Senhor então direciona os apóstolos e eles em consenso então faz uma reunião e delegam ali 7 diáconos para trabalhar na obra de servir a casa de Deus. Isso é muito importante, porque eu estava lendo aqui em Lucas, né, o mesmo autor do Evangelho, e também no livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas destaca que Jesus, a entrar em uma aldeia, ele vai ser recebido por Maria, juntamente com a sua irmã Marta. E ali Jesus, dentro dessa casa, também do irmão Lázaro, dentro daquela casa, Jesus começa a falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus ali naquela casa. Enquanto o Senhor ministrava, diz a palavra de Deus que Maria, ela ficava aos pés de Jesus para ouvir a mensagem. Havia importância de ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, a Marta, ela ficava no serviço da casa, mexendo na cozinha, no quarto, limpando a sala, fazendo todos os serviços da casa, enquanto Jesus pregava a palavra ali. E Marta, ela ficou: Senhor, o Senhor acha justo eu estar aqui limpando a casa, fazendo todas as coisas, enquanto Maria está aí, sentada, ajoelhada aos pés do Senhor? E Jesus diz: Marta, Marta, você está muito distraída. Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela. Então o serviço, ser servo do Senhor, tem uma grande importância. Mas antes de ser servo, seja filho. E para ser filho tem que ouvir a palavra de Deus e vivê-la diariamente na sua vida. Naquele dia o Senhor, muitos dirão: em meu nome, Jesus, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu preguei a palavra, eu ganhei almas. Jesus vai dizer para ele: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Deus usou eles como servos, mas eles não ficaram como filhos e obedientes à santa palavra de Deus. Então atenção, vigilância, vigilância, vigilância e oração. Dito isso, a palavra de Deus fala que eles escolhem 7 diáconos, para servir ao Senhor. E a palavra de Deus vai falar que o nome desses diáconos, no versículo 5 do capítulo 6 de Atos, vai dizer que: e pareceu, e este parecer contentou toda a multidão, no caso a reclamação dos gregos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, esse nós vamos falar, e Prócon, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha, sabe qual as características, evangelista Enoque, diácono sério, para que esses 7 homens fossem delegados para servir a obra de Deus, o reino de Deus? Vou mostrar para você as características desses homens que deveriam estar lá. Primeiro, homens de boa reputação, que tenham bom testemunho de vida. Porque para você falar de Jesus é muito bom, mas a sua vida tem que ser de igual modo que você fala. Você tem que viver o que você fala, para que as pessoas acreditem quando você prega Jesus.
Então a sua reputação é muito importante. Não troque a sua reputação, não troque o seu nome, não troque a sua responsabilidade, o seu cargo por pouca coisa. Uma boa reputação, um bom testemunho de vida. Diácono, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque nós não conseguimos fazer nada sem ser cheios do Espírito Santo. O vaso de barro, ele é todo decorado por fora, mas a sua beleza, o seu poder está dentro dele, que é o azeite. Assim somos nós, vasos de Deus, que nós somos só diferentes, porque nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Então, diáconos, vocês têm que ser cheios. Não é só ter Espírito Santo, não, é ser cheios, a ponto de você transbordar, e aonde você botar a planta dos seus pés, diácono Rogério, as pessoas possam ser impactadas pela presença de Deus na sua vida. Diácono Isaac. E também, esses homens têm que ser cheios de sabedoria. Irmãos, o homem recebe de Deus a inteligência, e a inteligência tem feito coisas extraordinárias na ciência, na modernidade, na informática, mas é a inteligência humana, ela tem um limite. Agora a sabedoria, ela vem de Deus, é um dom de Deus. E para ser um diácono, um servo do Senhor, você tem que receber este dom, o dom da sabedoria. Sabe por quê? Porque só um homem sábio ganha almas para Jesus. Nós devemos ganhar almas para Jesus, nós devemos semear a semente, que é a palavra. Então, olha as características de um diácono. O diácono Filipe, ele, após a morte de Estevão, que foi também um dos diáconos, porque você lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, pastor Emerson, você pensa que é um apóstolo que está falando, que é um pastor que está falando, que é um reverendo falando ali, escorrendo o capítulo 7, mas era um diácono. Desde Abraão, ele discorre a palavra de Deus diante dos sacerdotes, com uma sabedoria, com uma unção, com uma autoridade muito grande. E isso começa a corroer os ouvidos daqueles religiosos da época. E foi por causa disso que Estevão foi morto apedrejado. Por causa da ousadia da sabedoria dele ao ministrar a palavra. Ele foi morto e apedrejado. E mesmo assim, antes de morrer, ele disse: Senhor, não impute este pecado sobre eles. Olha o amor de um homem de Deus. E após a morte de Estevão, a Bíblia vai dizer que houve ali um momento que os crentes se dispersaram. Ficaram em Jerusalém os apóstolos, mas os outros dispersaram. E foi o ponto-chave da palavra de Deus sair de Jerusalém e começar a ir em Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Muitas vezes nós temos que ter uma situação de adversidade para a gente sair da zona de conforto, sair de Jerusalém. E houve esse desconforto com os servos do Senhor, que se dispersaram e começaram a alimentar, levar a palavra de Deus em várias aldeias, em várias cidades. E um desses foi o diácono Filipe, o evangelista. Ele começa a pregar com sabedoria, missionário de caminho, em Samaria. E a sabedoria era tão grande que a multidão chegava até ele, se aproximava dele para ouvir as palavras de Deus. E com isso ele ganhava almas, almas se batizavam, almas aceitavam Jesus, e o reino de Deus estava se espalhando. Só que no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, Lucas vai nos informar uma história extraordinária. E aqui eu começo a pregar a mensagem. Quando Filipe estava
Em Samaria, o Senhor tinha para ele algo muito específico. E a Bíblia agora no capítulo 8, a partir do versículo número 26, vai dizer que o anjo do Senhor, pastor Geraldo, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha, o homem estava muito conhecido em Samaria. A multidão parava para ouvir Filipe. Filipe estava em um lugar muito valorizado, muito importante para o cristianismo. Mas o Senhor manda um anjo e vai dizer para ele: Filipe, sai agora onde você está, aí no norte, em Samaria, e agora vai para o sul. Vai para o sul, a caminho de Jerusalém. E o que fez Filipe, igreja? Filipe obedeceu. Filipe não questionou o operador Bruno. Filipe não pediu mais detalhes ao anjo. Filipe não ficou refletindo se ia ou não ia para o local. Pelo contrário, ele obedeceu. E aqui faz me lembrar quando Saul começa a desobedecer a Deus, tomando suas próprias atitudes, e o Senhor levanta o profeta Samuel para dizer para o rei Saul, o primeiro rei de Israel: Saul, melhor do que sacrificar é obedecer, ou obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, enquanto a pessoa desobedece, ela traz sobre si maldições. Lê capítulo 28 de Deuteronômio, se não falha a memória, a partir do versículo 17. As maldições seguem os desobedientes. As maldições seguem e alcançam os desobedientes. Mas em contrapartida, a partir do versículo 1 de Deuteronômio capítulo 28, vai dizer: se aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor e praticam as bênçãos de Deus, alcançarão, correrão atrás de você, enquanto você não precisa ir atrás da sua bênção, quando você está obedecendo a Deus. Você anda obedecendo a Deus e as bênçãos, ela corre atrás de você, igreja. Aleluia, aleluia. As bênçãos, elas correm e te alcançam para te abençoar, por causa da obediência. Não questiona o que Deus fala contigo. Não duvida da palavra de Deus que chega ao teu coração. Ou a palavra do pastor não era para mim. Será que não era? A palavra de Deus, quando é ministrada no templo, é para todos que estão no templo. Não é para aquele que você pensou: se ele estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não é para você, é para mim, é para nós. Nesta manhã. Ele obedece e vai até o local. Também fez lembrar aqui Abraão, quando o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou. Você ir para um lugar que você não conhece. Olha para você ver, Filipe, ele tinha as multidões estava para ouvir ele. Agora ele estaria indo para o lugar para pregar para uma pessoa. Nós somos o mesmo pregadores, para pregar para a multidão e para pregar para poucas pessoas. Eu tive um momento, na verdade foi o meu único momento como pastor de uma igreja, por 2 meses aqui na Bélgica. Foi quando eu era vice do pastor Temsley, e ele foi ao Brasil para sepultar o seu pai, e ele disse: o pastor Elbert cuida da igreja durante esses 2 meses. E foi um momento difícil, irmãos, que a igreja estava vivendo. E eu lembro que em um desses dias, dos 2 meses que eu fiquei ali como pastor daquela igreja, estava eu,
a minha esposa e o sonoplasta durante um culto. O culto demorou 2 minutos? Não. O culto demorou 30 minutos? Não. 1 hora? Não. O culto terminou a hora e sempre estava disponível, 2 horas. 3 pessoas no culto de 2 horas. Você tem que ser o mesmo para uma multidão ou para uma pessoa apenas? Filipe, ele sai da multidão, vai pregar para uma pessoa, que nós vamos olhar aqui quem é essa pessoa. Filipe sai da mídia, das pessoas conhecendo ele, para um lugar que ele foi como anonimato. E ele obedeceu. E a Bíblia vai dizer que ele chega a este local, ele levantou-se e foi, no versículo 27. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candaça, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Olha o detalhe desse versículo que nós lemos aqui. Ele levantou-se e foi, ou seja, obedeceu. Segundo, ele encontra um homem etíope dentro de um carro. Na época, aqueles carros onde os cavalos, né? Aqueles carros ali bonitão naquela época. Eles estavam ali, estava ali um etíope, ou seja, Etiópia, uma pessoa da África, que era eunuco. Eunuco era aquele homem que cuidava de muitas responsabilidades, inclusive do harém, das mulheres do rei da época. E muitas vezes esse homem eunuco, ele era castrado para não ter oportunidade de ter envolvimento com as esposas do rei. Além disso, não ficava só apenas de cuidar do harém das esposas do rei, mas também de responsabilidades financeiras. Ele era como o ministro da fazenda da época da rainha dos etíopes. Ele tinha responsabilidade, ele era conhecido. Tanto é que ele, ao ir a Jerusalém, porque ele já ouvia falar de Jesus, e ele queria saber mais da palavra de Deus, e este homem vai receber um grande presente. Aleluia. A Bíblia continua dizendo, versículo 28, regressava assentado ao seu carro e lia o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías, o profeta que escreveu 700, 800 antes de Cristo, estava revelando. E nós sabemos que Isaías foi o pregador missionário, o profeta missionário, foi o que mais falou de Jesus. Então o eunuco estava lendo uma parte do livro do profeta Isaías. Na época não tinha Bíblia como nós temos hoje, todos os livros aqui, tudo separadinho, não. Eram partes que ficavam em rolos e ficavam guardados com um pergaminho, e a cada rolo ali era um texto que era muitas vezes lido na sinagoga pelas autoridades eclesiásticas. Então poucos tinham acesso aos livros, às páginas do livro. Mas este homem, a Bíblia não diz como foi, por que foi, mas ele recebeu uma palavra, uma parte da palavra do profeta Isaías. E diz a palavra de Deus que, e disse o Espírito a Filipe, olha que Deus trabalha com o anjo dele. Deus usa o Espírito Santo para falar com Filipe, mas quem vai fazer a obra vai ser Filipe, vai ser o homem. Deus, ele usa eu e você para pregar Jesus. O anjo do Senhor vai nos dar o livramento, o Espírito Santo vai nos dar autoridade e sabedoria, mas nós temos que nos colocar à disposição, porque é nós que Deus vai usar-nos. Obrigado. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Vocês não estão entendendo até agora a palavra? Deus está falando no meio de vós? O mais importante é isso. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer assim, irmãos, versículo 30. E correndo Filipe ouviu
que lia o profeta Isaías e disse: entende o que tu que lês? Interessante que Filipe correu. Então, esse carro tinha cavalos, e provavelmente esse carro não estava devagarinho, porque para o diácono Filipe alcançar esse carro ele teve que correr. Muitos estão parados querendo fazer a obra de Deus. Muitos estão assentados querendo fazer a obra de Deus. A obra de Deus já tem pressa para ser feita. Tem almas se perdendo para o inferno por causa que muitos estão parados, esperando de braços cruzados. Temos que correr, ter pressa. Por que nós temos pressa para trabalhar? Por que nós temos pressa para chegar ao local de trabalho? Por que nós temos pressa para viajar? Por que nós temos pressa em todas as áreas da nossa vida? E para pregar Jesus é uma lentidão horrível. É em câmera lenta. É empurrando com a barriga. Ele correu, aleluias, e alcançou o carro e perguntou: tu entende o que está lendo? Tudo direcionado pelo Espírito Santo. Porque os sacerdotes, a leitura da palavra era lida em voz alta. Então o eunuco ali, ele pegou esse costume e estava lendo em voz alta. E Filipe, pegou a oportunidade, segurou a oportunidade. Sabe o que você está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que soubesse, subisse, e corresse e se assentasse. Ou seja, ele disse: olha, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Muitos leem a palavra e não entendem. Deus pode te usar para ajudar alguém na leitura, para ser uma pessoa sábia, para a pessoa entender a palavra. Nós não sabemos tudo, irmão. Nem o pregador sabe tudo. Quando um pregador achar que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Porque a palavra de Deus, a tendência é você conhecer mais e mais dela. Então, e Filipe, quando pergunta isso, ele fala: eu não estou entendendo. Filipe não subiu no carro por conta própria. Ele é convidado a chegar ao carro daquele homem de grande importância. Vem até aqui. Calma, as pessoas vão te convidar. Não precisa pedir. Se você está na direção de Deus, as pessoas vão te chamar. Em qualquer área, Deus vai usar as pessoas para te chamar. Aleluias. E o lugar da escritura que lia era esta. Está lá em Isaías, irmãos. Depois vocês podem lá confirmar. Está em Isaías capítulo 52, versículos 7 e 8. O que estava escrito na escritura que o eunuco estava lendo era essa. E o lugar da escritura que lia era essa: foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Vou ler novamente que eu li erradamente. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Essa é a leitura que o homem, o eunuco, o etíope estava lendo. E a palavra de Deus continua dizendo: e respondendo o eunuco a Filipe: rogo-te, de quem diz isto? O profeta. Quem? O profeta Isaías. Quem que está dizendo isso? É de si mesmo ou de algum outro? Olha o gancho que Filipe teve. Exemplo que tem. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. O Senhor dá uns ganchos para nós pregar Jesus para as pessoas. Fica atento, fica em espírito, que Deus vai dar o gancho para você começar a pregar, para você começar a discorrer sobre Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é tão tímido que não vai chegar em ninguém. Mas Deus dá estratégia, Deus dá condições, Deus dá possibilidades. Mateus está aqui hoje porque o diácono Rogério convidou ele para participar dos varões aqui no sábado.
conheci ele, peguei no pé dele, mentira, não peguei no pé dele, fiquei amigo dele e o convidei. O Espírito Santo tocou nele para estar aqui, viu? Mateus, você aceitou o convite e trouxe a convidada. Foi o Espírito Santo que te convenceu, porque essa sempre tem que ser a nossa oração. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo quebrando o coração. E ele, além de vir, trouxe mais um aí que está, que é bem-vindo, tá bom? Então, Felipe vai então ter a oportunidade. O gancho que precisava de falar de Jesus. Ele prega Jesus. Fala que Jesus, ele foi como ovelha muda, como se fosse para o matador. Ou seja, ele foi até a cruz. Ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha feito nada de errado. Mas ele não questionou, ele não brigou, ele não bateu boca com o povo romano, com os judeus, com os religiosos da época. Ele foi mudo, ele foi em silêncio, recebeu os castigos como uma pessoa que era, que merecia aos olhos daqueles homens, mas ele não abriu a sua boca, ele não disse nada, ele estava em obediência à palavra de Deus. E ele foi para aquela cruz como ovelha muda. Porque o único propósito de Jesus é obedecer a meu Pai, morrer naquela cruz, levar naquela cruz os pecados dos homens, para que esses homens que foi aqui nesta manhã pelo Tiago no céu, devido ao pecado lá de Adão, o homem hoje ele nasce com a natureza pecaminosa. A tendência do homem é pecar, é desobedecer, é ficar longe da presença de Deus. Mas Deus nunca desistiu da sua maior criação, aquele que ele formou a sua imagem e a sua semelhança, que é eu, que é você, que somos nós. Deus não desiste de nós. Ele disse: eu vou enviar o meu filho Jesus. E Jesus obedeceu, e Jesus foi até o Calvário, e Jesus ali foi crucificado, e ali Jesus foi envergonhado pelos homens, foi cuspido, mas ele não abriu a sua boca, ele ficou ali até o final, para que o propósito de Deus acontecesse, que era a sua morte, porque depois de 3 dias, o Senhor tinha já profetizado que ele ressuscitaria ao 3º dia. Propósito, planos, projetos de Deus. E assim, após ouvir aquela mensagem de Jesus através de um diácono, através de um evangelista, de um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem de sabedoria, um homem que tinha um bom testemunho de vida, uma boa reputação, Isaías creu. O eunuco creu. E quando o carro estava andando, ele ouvia a palavra. Provavelmente Filipe falou: olha, aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. E o eunuco, passando com o seu carro ao lado de Filipe, ele olha e vê um rio, uma água, um lago, um local que tinha água, e pergunta para Filipe: o que me impede de eu ser batizado, Filipe? O que impede de eu passar pelas águas do batismo? A gente vê tantas pessoas empurrando com a barriga para não batizar. Eu não estou preparado para batizar. O batismo não vai te salvar, mas o batismo é um selo que você crê em Jesus. Você vê que o ladrão, ele não batizou nas águas, mas ele creu em Jesus. Ele não teve tempo, porque se tivesse tempo ele batizava nas águas. Quando a gente aceita Jesus, é tocado pelo Espírito Santo, nada nos impede de passar pelas águas do batismo. E é para dizer que os dois descem do carro, e ali vem cá, evangelista Enoque. Está aqui o eunuco mais clarinho, né? O etíope mais clarinho. E a Bíblia vai dizer que
Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, eunuco? Você crê, meu amigo etíope? Então vem cá. Quero dizer que estou aqui apenas mostrando mais ou menos o que hoje nós fazemos dessa maneira. Mas eu creio que lá também o diácono fez assim, ó. Então, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que após o batismo, o Espírito Santo trouxe a presença naquele lugar. E quando aquele homem, o eunuco, estava lá glorificando a Deus, de olhos fechados, adorando a Deus que fala que Filipe foi arrebatado. Glória a Deus. Filipe foi arrebatado, igreja, para outro local. Ainda não foi para o céu, mas foi para outro lugar. Em Aposo, né? Falei errado, hein, irmãos? Azoto. Tá ligado, hein? Azoto. Ou seja, aquele propósito foi concluído. Agora é em outro lugar, Filipe. Glória a Deus. Irmãos, em qual desses personagens eu e você podemos nos enquadrar? Será que nós estamos acomodados em um lugar, em Jerusalém, achando que já está bom o que nós estamos fazendo para Cristo? Ou seja, é hora da gente sair da zona de conforto e começar a pregar dentro do trabalho, mas eles nem querem olhar para minha cara. Deus vai dar oportunidade de você falar de Jesus para eles. Na sua família, você vai continuar numa zona de conforto enquanto as pessoas da sua família estão no vício, estão se acabando, estão indo para o inferno. Dá um bom testemunho. Dá um bom testemunho que eles vão pedir o seu conselho. Eles vão pedir a sua oração. Sai do conforto. Eu já estou salvo, já está bem. Não está bem só você ser salvo. A sua alegria da salvação é tão grande que você não vai ficar à vontade de saber que outros estão se perdendo aí. Pode ser para a multidão, como pode ser para uma pessoa apenas. A Bíblia vai dizer que o valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro. O valor de uma alma, irmãos, se você quer uma pessoa para Jesus, vale mais que o mundo inteiro. Vale a pena a gente ficar de braços cruzados, esperando, como diz aquela música amaldiçoada, braços cruzados esperando a morte chegar. Não, irmãos. Não espera a morte chegar de braços cruzados. Abre os braços, fala de Jesus. Corre! Tenha pressa! Coloque isso como o primeiro propósito da sua vida. Mas eu não estou preparado, ainda não. Eu sou como aquele etíope. Eu estou preparado. Não consigo nem entender a palavra de Deus. Ora a Deus. Lê a palavra. Busca conselhos. Busca alguém que você vê que tem Deus para falar de Jesus para você, para te ensinar, para te explicar. Mas não fique, não acomoda. Vamos orar, igreja? Se coloque de pé, fazendo favor. Glória a Deus, aleluia. Interessante que Filipe ele age como o Senhor age na vida do apóstolo Paulo, após a sua conversão. Paulo diz que a minha palavra não persiste apenas em palavras persuasivas, mas sim pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo pregava e o poder de Deus se manifestava. Filipe pregava e o poder de Deus se manifestava. Você prega e o poder de Deus na sua vida se manifesta. Feche seus olhos, fazendo favor, nós vamos orar. E você faz a sua oração da maneira que você se sente à vontade diante de Deus. Em voz alta, em voz baixa, apenas tremendo os lábios, fique à vontade.
A sua oração, quem tem que escutar é Jesus. É Deus que tem que te escutar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, a tua palavra é linda, ela é maravilhosa. E ela, Senhor, cada dia tem sido, Pai, um alimento sólido para todos nós. Senhor, que privilégio estarmos na tua casa e ouvir a mensagem, a palavra viva, a palavra rema, que muda, que transforma, que liberta, que cura, que sara. Deus, em nome de Jesus, tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Senhor, tu conheces e sonda os corações. Por isso eu te peço humildemente, Senhor, que essa palavra, Senhor, visitou esse irmão, essa irmã, Senhor, nesta manhã. Que ela, Deus, venha produzir frutos. Que ela, Senhor, venha dar, Senhor, frutos. Que ela venha crescer, ó Pai, dentro desse irmão, dentro dessa irmã. Que essa pessoa venha, Deus, ó Pai, sentir a tua presença. Pai, muitos estão sentindo a presença em coisas, ó Pai, que passam a vida completa ao seu interior. Muitos estão, Senhor, se ocupando com coisas passageiras. E o seu coração continua com ferida. O seu coração continua aberto, triste. Coloca a sua cabeça no travesseiro após uma noite. E não tem o teu amor, não tem o teu consolo, o teu conforto. Mas, Senhor, te peço em nome de Jesus de Nazaré, o Galileu, aleluias, abençoa a vida de todos os meus irmãos desta manhã. Abençoa, Pai, ouve a oração. Olha para o coração, Pai, e faz a diferença, e muda, e transforma, e cura, e liberta, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. De olhos fechados, meus irmãos, olhos fechados. Pode dizer, eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui, Jesus. Muito obrigado por ouvir a tua palavra aqui, Jesus. Muito obrigado. Ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados, a palavra de Deus fala que aquele que confessar Jesus Cristo diante dos homens e diante de mim será salvo. E o seu nome está escrito no livro da vida. Aqui a nossa vida é passageira, o nosso corpo vai voltar para onde ele veio, que é a terra. O Espírito volta ao nosso Deus e a nossa alma para onde vai? Ou vai para o céu ou para o inferno. Creia você ou não, ainda de olhos fechados. Creia você ou não, a alma de cada ser humano, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos ainda, vai para um lugar. Nós temos uma decisão, uma escolha que Deus nos deu. Se confiarmos, se cremos em Jesus, nosso nome estará escrito no livro da vida. Nós vamos para o céu, permanecendo na presença de Deus todos os dias. Mas eu não posso, estou cheio de erros, eu estou cheio de falhas, estou cheio de vícios. Jesus, Ele te liberta. Jesus, Ele vai moldando o seu coração. Aqui não tem ninguém perfeito. Não se iluda, aqui não tem ninguém perfeito. Cada um com o seu erro, com a sua falha. Mas Deus nos chama para nos santificar. Todos os dias nos separar, orando, lendo a palavra, vindo à igreja. Então você que ainda não aceitou Jesus, você que não confessou Jesus, mas quando eu era criança, eu fui